Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, mulher de casa, mulher de família, homem de Deus. Nós viemos aqui neste dia para ministrar ao seu coração uma palavra de fé. Estamos neste programa da Igreja do Pastor Merri, um homem de Deus, e cedeu este espaço para falarmos um pouco sobre Jesus e também anunciarmos sobre a Igreja Presbiteriana Renovada, que neste mês, dia 23 e 24 de abril, estará fazendo 40 anos, comemorando 40 anos de existência nesta cidade. E eu glorifico a Deus porque Deus nos escolheu, para estar aqui ministrando e convidando você para este lindo trabalho. Mas antes de fazermos os convites oficiais, eu quero trazer uma palavra de reflexão. Meu nome é Davi, eu sou o presidente desta igreja nesta cidade, e tenho o pastor Alexandre, que é o nosso copastor, e o pastor Genildo, que é um pastor auxiliar nosso, grandes homens de Deus, presbíteros, obreiros, servindo ao Senhor nesta igreja, nesta cidade. Eu queria compartilhar com vocês de um texto lindo e maravilhoso que está em Mateus, capítulo 16, queria compartilhar com vocês de Mateus, capítulo 16, versículo 18, neste dia. Glória a Jesus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quero convidar você também para Marcos, capítulo 9, versículo 17 em diante. É um texto bastante conhecido, um texto lindo, pois temos uma palavra de Deus para o seu coração neste dia. E um da multidão respondeu, disse-lhe: Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo, e este onde quer que eu apanha, despedaça-o, e ele o espuma, e range os dentes, e vai-se sacudindo. E eu disse aos teus discípulos que eu os expulsasse, e eles não puderam. E ele respondeu-lhes, disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E disse Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou com o menino morto, de tal maneira que muitos diziam que está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Louvado seja o nome de Jesus. Falar sobre o fundador da igreja não é falar sobre qualquer uma pessoa. Existiu muitos homens na história, homens de Deus, homens sérios, homens comprometidos com a verdade, com o evangelho, homens comprometidos com a palavra de Deus. Mas Jesus é um diferencial. O fundador da igreja na terra é diferencial. É algo sobrenatural, alguém sobrenatural. Então falar desse Jesus e falar também do poder do Pai da igreja. Eu queria falar neste dia para você sobre o poder do Pai da igreja. Porque o poder do Pai da igreja é suficiente para a alma humana. Vocês observam de que nesse texto bíblico que foi ministrado aqui, falado e lido, fala da história de um rapaz que tinha um demônio sobre a sua vida. Um espírito maligno que estava sobre a vida dele desde a infância dele. E ele vivia um sofrimento muito grande, uma vida de sofrimento,
né? Nós sabemos o quanto é difícil isso, nós que trabalhamos com jovens possessos, com famílias que têm espíritos malignos sobre a sua vida. E como é difícil trabalhar ou vivenciar esta situação. Aquela família estava sofrendo. Aquele homem chegou a dizer para Jesus que não era pouco tempo, era muitos anos que aquele jovem, aquele rapaz vivia sobre aquela situação. E talvez aquele homem procurou caminhos, procurou pessoas que pudessem talvez tirar aquele espírito maligno e talvez socorrer aquele jovem, socorrer a família do problema qual ele estava vivendo. Mas só o pai da igreja, aquele construtor, o que construiu a igreja invisível, a igreja que não é placa denominacional, a igreja que transcende tudo ou a qualquer pensamento humano ou teológico, o pai da igreja, Jesus Cristo de Nazaré. Porque nada preencherá o coração do homem a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você que está do outro lado, me assistindo, me vendo neste dia, neste momento, está passando por uma situação como este jovem, ou tantas famílias que passam mesmo, e talvez você está vivendo por este dilema, por este problema. Eu quero te falar uma coisa: Jesus é que pode preencher toda a lacuna, todo o vazio do seu coração e suprir todas as necessidades que a sua alma, a alma humana necessita. Eu te convido nesta tarde, ou neste dia, melhor dizer, neste momento, a acatar esta palavra, a acatar o poder daquele que construiu a igreja, que formou a igreja. O poder do Pai da igreja, Jesus Cristo de Nazaré, não é ser mais poderoso que ele, não há um ser mais poderoso que ele. Não há um espírito mais poderoso que ele. Não há um homem mais poderoso que ele. É por isso que nesses dias de crises, não há como confiar em homens. Não há como confiar em pessoas. Não há como confiar no sistema a qual estamos vivendo. Nós temos é que confiar em Jesus Cristo de Nazaré. Porque Ele é todo-poderoso. É o ser que pode solucionar todos os problemas. A Bíblia chega a dizer, em 1 João capítulo 3, versículo 8, de que ele se levantou para desfazer as obras do diabo, ou toda e qualquer obra contrária à obra dele, toda e qualquer obra contrária aos projetos de Deus. Ele se levantou. E porque às vezes, queridos, nós procuramos caminhos extras, porque nós procuramos pessoas que não têm a visão da palavra para nos socorrer, sendo de que o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré, é maior do que tudo e qualquer, ou todo e qualquer que há na face da terra ou em cima no céu. Então, tenha isso como certeza na sua vida, porque Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, ou maior do que todo e qualquer espírito que possa existir na terra, no céu, no mar e nos ares. A Bíblia chega a dizer de que Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Então emana dele todo o poder. Não há poder em simpatia, não há poder em políticos, não há poder, em religiosidade. Só há poder em Cristo Jesus. Há algumas pessoas que falam de que a igreja foi formada por homens, foi arquitetada por pessoas, mas a palavra é clara, como lemos aqui, Jesus falando sobre a vida de Pedro. Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, falando dele, de Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja já está na terra há mais de 2000 anos. A igreja está na terra crescente a cada dia. Por mais que enfrentamos problemas, por mais que enfrentamos dificuldades, principalmente nos nossos dias,
Por mais que enfrentamos lutas, barreiras, até religiosas, mas quem criou foi Jesus Cristo de Nazaré, o dono da verdade. Ou, melhor dizer, a verdade. A verdade que liberta, que transforma. A sua situação pode ser a situação deste jovem. Tanto de que o pai daquele jovem já havia procurado até os discípulos de Jesus para expulsar aqueles demônios. Só que havia uma necessidade da manifestação de Jesus pelo próprio Deus ou pelo próprio Jesus. E Ele quer se manifestar na sua vida poderosamente. Em quantas denominações que nós temos na cidade de Nanuque, e esta cidade tem igrejas, pastores, homens de Deus, e também eu falo de uma porta que tem ministrado aos corações, libertado os jovens das drogas, libertado pessoas da escravidão do pecado, da prostituição, do adultério, do engano, da mentira, da bebida, do alcoolismo. Muitas pessoas, a Igreja Presbiteriana Renovada está completando 40 anos de vitória nesta cidade. E nós temos ministrado ao coração das pessoas, as pessoas têm se achegado a Jesus, têm recebido a Jesus naquelas portas ali e têm sido liberta. A vida muda, a vida espiritual é outra, a família se consolida e eu sou prova disso. Eu falo de você, eu falo para você, falo para a sua família de algo que eu vivenciei, de algo que eu vi sobre a vida das pessoas e pregamos na Igreja Renovada, falando desse Jesus, desse poderoso ser espiritual, que não está entre nós, mas a fé nos leva a ver Ele, a fé nos leva a senti-lo, a fé nos leva a abraçá-lo, a saber de que Ele está conosco, de que Ele está perto de nós, e talvez você precise desse abraço de Jesus. Então eu te convido a crer, a abandonar tudo ou qualquer ser que você possa abraçar a não ser Jesus Cristo de Nazaré. A abandonar tudo, até as questões materiais que você conquistou, que você talvez tenha achado de que é a sua base, mas a sua base verdadeira deve ser Jesus Cristo de Nazaré, porque quando tudo se acaba, Ele está ali de braços abertos a te receber. E não é assim que a vida é. As pessoas nos procuram quando temos alguma coisa. As pessoas nos abraçam quando temos alguma coisa a oferecer. Dinheiro, droga, carro do ano, bens. Mas quando se acaba essas coisas, quem é que está perto para te abraçar? É Jesus Cristo de Nazaré. Porque em qualquer tempo, em qualquer hora, você pode procurar. Em qualquer situação você pode procurar. E você fala, mas pastor, eu só posso encontrar Jesus na Igreja Presbiteriana Renovada? Não! Eu falo para você porque eu sou pastor desta igreja e com certeza lá eu tenho visto o poder de Deus. Mas em qualquer denominação que prega a palavra de Deus, que ensina os ensinamentos da Bíblia Sagrada, com certeza você encontrará a palavra certa, né? Um abraço de Jesus Cristo e até no seu lar, onde você está agora aí, seja no carro, seja no trabalho, Jesus pode te abraçar e agora e abençoar a sua vida e a sua família e a sua história ser mudada. Porque eu quero te falar uma coisa, o poder do Pai da igreja, Jesus Cristo, quer mudar de uma vez por toda a história da sua vida. Porque aquele homem, aquele jovem, vivia uma miséria. Quem suportaria ter um ente querido, uma pessoa endemoniada no seu lar? Onde quando aquele homem estava possesso, aquele jovem estava possesso, querida, ele quebrava tudo dentro do seu lar, da sua casa. Tudo que estava ao seu redor era destruído. Para vocês terem uma ideia, o corpo daquele jovem era lançado no fogo, na água, no chão. Era um estilo de epilepsia espiritual. Imagine como era a vida daquele rapaz. Imagine como era a vida daquela família. Mas Jesus entrou lá. Aquele homem foi inteligente. Aquele homem foi inteligente em chamar Jesus. E ele contou a história daquele jovem. Jesus, como eu falei, ele perguntou para aquele senhor, mas ele tem esta vida desde quando? Falou, olha, desde a sua infância.
Meu Deus, será que você que está do outro lado, você que está aí me vendo, ouvindo a palavra de Deus, está vivendo como esta pessoa? Com alguém que está na cocaína, está vendendo tudo que está dentro da sua casa, com alguém que talvez está fumando crack, fumando maconha, ou até bebendo, está indo e vendendo tudo e querendo vender até carro, moto, casas, para se embriagar. E dentro do seu lar é uma miséria, é uma falta de paz, uma falta de tranquilidade. Há os encostos, há alguns demônios que agem nesta área. E só quem tem o poder de tirá-los, de repreendê-los, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Então eu te convido a fazer uma grande reflexão sobre a sua vida. Porque aquele homem foi inteligente, como eu falei para você. Aquele homem foi sábio. Ele foi alguém que poderia mudar a história da vida dele. Porque qual o pai que quer ver o seu filho em uma situação caótica? Qual o pai que quer ver a sua filha em situação caótica? Situação miserável, deprimente, acabada, sendo o esterco da sociedade, a escória da sociedade. Então eu te convido a fazer uma reflexão. Porque talvez essas portas tenham batido no seu coração. Essa palavra tem ido até você, mas você não fez ainda uma reflexão, porque você tem procurado meios ilegais, caminhos errados para resolver a sua situação. E Jesus está falando ao seu coração nesta noite: eu posso, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode receber a paz, ninguém pode receber Deus em seu coração, a não ser por mim. Então Jesus está batendo no seu coração e está falando: eu quero mudar a história da sua vida. Eu quero mudar a história da sua família. Talvez você fale: mas pastor, eu não tenho ninguém endemoniado, não tenho ninguém que usa drogas, mas a minha vida está uma miséria. Eu ando brigando com o meu marido, com a minha esposa. Dentro do meu lar não tem paz. Eu não tenho um emprego certo. Eu estou passando por miséria. Olha, querido, Jesus é o supridor das nossas necessidades. A Bíblia chega a dizer de que Ele, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está com os justos. E Ele jamais deixa a sua descendência a mendigar o pão. Talvez hoje você procure até um prato de comida e não teve um pão para se alimentar. Milhares e milhares de brasileiros vivem isso assim. Vivem esta vida. Mas milhares e milhares de brasileiros parece que ainda não despertou para a grande realidade da vida deles. De que Jesus é a solução para os problemas. De que Jesus é a porta aberta para levar o milagre, não só espiritual, mas também financeiro. Resolva neste dia, nesta hora, entregar sua vida a Jesus. E nós vamos estar ali. Nós vamos estar ali todas as quartas-feiras, às 19h30, ministrando a palavra, na Igreja Presbiteriana Renovada. Ali próximo, antes da CCPL, indo para o centro, na rua Itambacuri, número 11, entre a Itambacuri e a Mucuri, esquina. Eu quero estar ali vendo você, abençoando a sua vida. Todas as sextas-feiras temos campanha de libertação, de transformação, apresentando Jesus para trazer sobre a sua vida o milagre certo, a vitória certa. Todos os domingos pela manhã, às 9h, estaremos ali também, falando de um Jesus poderoso, que me transformou, que te transformou. E o domingo à noite é um domingo da família, onde todas as famílias estão convidadas para se reunir nos dias 23 e 24, uma grande festa. Agora neste mês de abril, dia 23 e 24, fazemos 40 anos de denominação nesta cidade, ensinando às pessoas o caminho da verdade, o caminho de Jesus, o caminho certo. Então, querido, eu tenho prova de que Jesus transformou grandes vidas naquele lugar. Eu tenho prova de que Jesus libertou pessoas importantíssimas para esta cidade. E eu quero lhe apresentar neste dia para você, o nosso cooperador, irmão Serginho. Ele vai falar para você as grandes bênçãos que ele tem feito, as grandes bênçãos que Deus tem feito através da igreja neste lugar. Nosso cooperador, Serginho, ele vai falar para você
o Deus que ele serve na Igreja Presbiteriana Renovada, a igreja que está fazendo 40 anos, a igreja de fé, a igreja que ensina a palavra da verdade. É isso aí, meu pastor. São 40 anos de vitória e Deus tem trabalhado e honrado o nome dele naquele lugar. Olá, meus queridos e amados telespectadores da TV Três Fronteiras. Aqui quem fala é o cooperador Serginho, aonde eu tenho o prazer de estar entrando para dentro da tua casa, para falar dos grandes feitos de Jesus na minha vida, através daquele trabalho ali da Igreja Presbiteriana Renovada. São 40 anos de vitória, onde Deus tem mostrado que as mãos deles têm sustentado aquela obra, porque a obra que tem 40 anos nesta cidade é uma obra em que Deus tem abençoado, tem cuidado daquele povo. Quantas famílias que não foram abençoadas, quantas famílias que não foram libertadas e estão ali até hoje glorificando o nome do Deus vivo. E nesta tarde eu estou aqui para glorificar o nome deste Deus que um dia me resgatou, me transformou, me tirou do lamaçal de pecado para estar aqui falando deste amor para contigo neste dia. E eu queria compartilhar um texto bíblico com os amados nesta tarde, e entendamos que Deus é quem nos sustenta, Deus é quem nos fortalece, e Ele nos dá o privilégio de falar do amor dEle. Então eu queria convidar aqueles que podem abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, aonde nós vemos uma passagem muito linda, uma passagem de amor deste Deus para conosco, com o próximo, onde nós podemos aprender que sem amor nós não iremos ver a glória, nós não iremos adentrar para os céus. Então nós temos que colocar este amor em nosso coração, nós temos que amar uns aos outros, assim como Ele nos amou, assim como Ele cuidou de nós. A palavra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo de número 25, diz assim: E eis que se levantando um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondete bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente desciam pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estaladura e cuidou dele. Amém? Então, irmãos, nós entendemos que este Deus, Ele é zeloso, Ele é maravilhoso, e Ele quem cuida de nós, Ele que nos traz o ânimo, o fôlego de vida, Ele nos faz ser triunfantes, e um dia eu pude ser alcançado pelo este amor deste Deus, através da vida do pastor Davi, que ali tem empenhado um trabalho maravilhoso, um trabalho de Deus naquele lugar, e nós temos certeza que esta festividade atrairá a presença de Deus para aquele lugar, e muitas vidas serão transformadas através do poder do Evangelho, porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus. Então aonde é pregada a mensagem da cruz de Cristo, aonde é pregada a mensagem transformadora da cruz, a nova aliança, o conserto que Jesus Cristo fez para conosco, nós entendemos que o milagre ele acontece, o milagre ele é real, e eu sou prova deste milagre. E nós aprendemos aqui neste dia com esta palavra maravilhosa, em que Jesus estava em um determinado
determinado lugar, e ali chegou um doutor da lei, um certo fariseu, para tentar ele, para tentar encurralar ele, mas Jesus sempre com sabedoria, sempre com amor. Jesus nunca destratou de ninguém, Jesus sempre teve uma maneira exata de corrigir as pessoas, com amor, sempre com humildade, mansidão. E nós entendemos aqui na palavra que aquele fariseu, ele já conhecia a lei, ele conhecia o que ele devia fazer para obter a salvação, a vida eterna, porque Deus já havia dado a lei para Moisés, para que eles cumprissem a lei, mas só que a graça já havia chegado, e a graça, ela é o verdadeiro amor, ela é o amor simplificado numa humildade. E nós entendemos que nesta passagem, aquele homem tentou encurralar Jesus, colocar Jesus contra a parede, mas aí nós entendemos que Jesus simplificou numa parábola maravilhosa, aonde nós entendemos do amor que ele tem para conosco, do amor que só ele pode nos dar. E aí a Bíblia diz que estava um certo homem passando no caminho de Jerusalém, Jericó, e ali alguns ladrões o roubaram, o atacaram, e ali aquele homem ficou quase que morto, perdeu todos os seus bens, e ali passava por ali, aquele mesmo caminho, um sacerdote, um homem escolhido, um descendente de Arão, um homem que realizava os cultos oficiais no tabernáculo, homem que conhecia o Deus vivo que tinha tirado aquele povo do deserto. E ali aquele homem passou e viu aquele outro homem caído, machucado, quase que morto, diz a Bíblia. E aí aquele homem, ele não teve a compaixão, acho que ele tinha outros afazeres mais importantes, e por ali aquele homem que conhecia o poder de Deus, conhecia os mandamentos, conhecia que Deus mandara através da tua lei que amasse o seu próximo, ele não se comoveu, e ele continuou caminhando, e assim naquele mesmo caminho, aquele homem continuou padecendo, e passava um levita pelo aquele mesmo caminho, um homem que também era conhecedor das leis do Deus vivo, do Deus poderoso, que havia tirado o povo do cativeiro, um homem que ajudava ali nos cultos oficiais também no tabernáculo, auxiliava o sacerdote e conhecia que ele devia amar o próximo como a ele mesmo, e ali aquele homem não se moveu de compaixão para com o outro e rompeu o seu caminho. E aí nós vemos que apenas um samaritano passava por ali pelo aquele mesmo caminho e encontrou e se deparou com aquele homem naquela situação. Aquele homem se encontrava caído, creio eu que ele não tinha mais forças nem para gritar. E aí, meu irmão, minha irmã, eu entendo que Jesus, ele é maravilhoso na forma de simplificar, porque se nós formos analisarmos em algumas passagens bíblicas, quando Jesus voltava para Jerusalém, ele mandou que alguns discípulos fossem buscar acampamento em Samaria, e aí nós entendemos que aqueles homens não receberam ele, e Jesus não simplificou da forma de um sacerdote, não simplificou da forma de um levita, mas simplificou na forma de um samaritano, onde ele não foi recebido, e ele obteve ali um sucesso maravilhoso, porque de maneira que no meio de uma geração corrompida, no meio de um povo que muitas vezes são incrédulos, sempre tem uma pessoa a ser resgatada, sempre tem uma pessoa boa, e nós entendemos aqui que Jesus simplificou colocando o samaritano que teve o amor para com o próximo. Talvez você se encontre caído, talvez você se encontre muitas vezes ferido com algumas feridas que não cicatrizam, mas eu quero te dizer, meu irmão, que Jesus, ele está te vendo. O bom samaritano, ele está querendo passar pelo caminho da sua vida, e se você der oportunidade, ele vai curar as suas feridas, ele vai te sarar, porque ele nos amou primeiro, ele quem cuida de nós. E aquele samaritano se comoveu de compaixão para com aquele homem e o resgatou e cuidou dele. E nós entendemos que o bom samaritano é Jesus. Então, se você crê, meu irmão, no amor do bom samaritano para com você, ele vai te curar, ele vai te libertar, assim como foi comigo. Um dia eu fui encontrado pelo bom samaritano e este amor pairou no meu coração, e eu não posso deixar de falar deste amor para você.
Talvez alguém tenha passado por você e não tenha te notado. Talvez alguém tenha passado por você e muitas vezes não tenha entendido o sofrimento da sua vida. Mas o bom samaritano, ele está passando neste dia na sua vida. O bom samaritano, ele está querendo curar as suas feridas. Talvez alguém que você ache que está mais próximo de você, que muitas vezes até tem o conhecimento, tem a palavra, mas não te alimenta. Mas eu quero te dizer que ele não esquece de você, ele não desiste de você, assim como não desistiu de mim. Um dia esta mão foi estendida para mim e hoje eu estou aqui falando a vocês. Então creia que se você der lugar para o bom samaritano trabalhar na sua vida, ele vai fazer coisas grandes. Creia que este Deus é transformador e ele é grande para te perdoar os teus pecados e fazer com que você viva uma vida melhor. Então entenda que Jesus está na sua vida, Jesus vive em você, mas você tem que dar lugar. Você tem que entender que Ele quer te libertar. E neste dia eu quero te falar, creia em Jesus, arrependa-se, creia que este Deus pode mudar a sua vida. E ali na nossa igreja, na Igreja Presbiteriana Renovada, são 40 anos de vitória. E eu sou prova viva que este Jesus verdadeiramente é milagroso, que este Jesus verdadeiramente acolhe os seus e cuida daquele que está caído. Porque eu estava caído e hoje eu estou de pé falando do amor dele. Então, meu irmão, eu te amo no amor de Jesus. Eu te amo com o amor que ele me amou, porque ele mandou eu amar o próximo. Então eu não posso te ver sem que eu não possa te ajudar. Então Jesus, ele quer te ajudar neste dia. Creia que você será um vencedor. Você será mais que vencedor em Jesus Cristo. Pois é, queridos, depois que vocês ouviram a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lida e expressa também pelo nosso obreiro, o cooperador Serginho, um grande homem de Deus, um homem que foi transformado, libertado pelo poder do Evangelho, o poder do curador, do sangue de Jesus sobre a sua vida, através ali também, obviamente, do veículo, a Igreja Presbiteriana Renovada. Eu venho aqui fazer esse convite para você. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Merri, que nos cedeu esta oportunidade. Que Deus vos abençoe, pastor Merri, grandemente, não só você, mas toda a sua equipe, toda a sua igreja, uma igreja de fé, uma igreja também que ama a palavra de Deus e tem pregado a palavra do Senhor, e louvamos a Deus pela sua vida. E neste momento, querido, eu quero te convidar para estar conosco ali no dia 23 e 24. Será uma grande festa. Estaremos com o pastor Adilto e o pastor Escopel, lá de Londrina, Paraná. Eles estão vindo simplesmente para abençoar a minha vida e a sua vida, trazer uma grande palavra de Deus. Nós vamos ter um trabalho especial no sábado à noite, no domingo pela manhã, uma manhã com Deus, e também domingo à noite, aquele grande culto de celebração por 40 anos da Igreja Renovada aqui em Nanuque. Você é o meu convidado. E não vá só, leve toda a sua família, leve todos. Lá nós vamos ver a possibilidade de te abraçar. Você que não é crente, você que não é evangélico, é muito mais especial você ir. Obviamente, todos estão convidados, mas eu queria convidar você, que talvez está na poltrona aí, observando esse programa e precisa da palavra de Deus. Teremos grandes homens de Deus ali orando ao seu favor, ministrando a palavra que liberta, que transforma na sua vida, na sua família. Então, eu te convido, em nome de Jesus, a estar junto conosco. Quem vos fala é o pastor Davi, que preside esta igreja e quer o seu bem, a sua vitória, porque a sua vitória é a minha vitória. O seu bem é o meu bem. Então, a bênção sobre Nanuque também é a bênção sobre mim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Nós vamos fazer uma oração agora pela sua vida, entregar diante do Senhor a sua família, a sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvamos e engrandecemos o Teu nome, Deus, por estarmos aqui, meu Deus, diante desta TV, ó Pai amado, para ministrar a Tua palavra. E talvez, ó Deus amado, existem pessoas que estão feridas e caídas mesmo, como diz o nosso pregador neste dia, ó Deus amado, nosso cooperador Serginho. Como também, ó Deus amado, diz aquele texto bíblico, meu Deus, aquele jovem que está possesso de demônios. Talvez existem pessoas, e eu quero orar agora por ela. Eu quero ministrar a Tua palavra, meu Deus, a palavra de fé sobre o coração desta pessoa. E em nome de Jesus profetizar de que ela será liberta, transformada, receberá
derramar o amor do Senhor sobre o coração dele, em nome de Jesus. Senhor, abençoe as famílias nanuquense, abençoe os pastores desta cidade, abençoe os crentes desta cidade, abençoe a cidade de Nanuque para que a chuva do Senhor venha sobre ela, regar a terra e trazer frutos e alimento para a nossa população. Nos abençoe, abençoe esta família, abençoe esta mulher e este homem, e que a libertação do Senhor venha sobre a vida dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.